A promessa é de perda de peso, e é por isso que a oferta mal dá conta da demanda. Ozempic, Wegovy e Mounjaro são alguns dos nomes comerciais dos medicamentos que causaram uma corrida às farmácias. A maioria deles usa a substância semaglutida ou outras da mesma classe. Eles foram criados originalmente para tratar diabetes e se popularizaram com o uso off-label, ou seja, fora da bula, para tratar obesidade. Os remédios mais comuns, mais receitados aí, não vem naquele formato usual que a gente está acostumado, sabe? De comprimidos ou conta-gotas, mas sim em uma caneta. A cada aplicação dessa caneta é liberada uma quantidade de um princípio ativo chamado semaglutida. A descoberta dos efeitos da semaglutida aconteceu quase por acaso e revolucionou o tratamento da obesidade. As substâncias imitam a ação do hormônio GLP-1, que é produzido naturalmente pelo nosso intestino. Toda vez que a gente come, esse hormônio sinaliza para o cérebro que estamos saciados. Algumas pessoas que tomaram essa medicação chegaram a perder até 20% do seu peso inicial. Especialistas defendem a prescrição nos casos em que a pessoa realmente precisa e recomendam o pacote completo: acompanhamento médico, dieta balanceada e atividade física. Mas o que se viu na prática foi a busca desenfreada e sem cuidados. Nas redes sociais, não faltam propagandas do produto, feitas inclusive por farmácias. Como muitas farmácias não exigem receita, algumas pessoas acabam se automedicando e ainda ensinam na internet como turbinar as aplicações. São medicamentos que atuam aumentando o controle da glicose. Então ela tem alguns efeitos metabólicos que são muito importantes e que, se usado indiscriminadamente, pode causar esses efeitos numa pessoa que realmente não teria indicação. O risco é muito mais elevado, né? Então pode dar náuseas, pode dar vômito, pode dar dor abdominal, pode ter uma perda de peso desproporcional. O uso indiscriminado dessas canetas virou uma preocupação para as autoridades, já que o contrabando, a falsificação e a venda ilegal na internet são uma realidade. E no Recife, a Receita Federal apreendeu, em menos de uma semana, 2 grandes cargas de Mounjaro. Os fiscais encontraram 249 canetas do medicamento Mounjaro em uma bagagem despachada que chegou ao Aeroporto Internacional do Recife num voo vindo do Reino Unido na última segunda-feira. A mercadoria foi avaliada em R$800 mil. Só no Rio, pelo menos 4 delegacias investigam casos semelhantes de falsificação. Em um deles, uma mulher foi internada em estado grave. Ela começou a passar mal minutos após a aplicação do medicamento falsificado. É uma questão de saúde pública. Por isso, a Anvisa tornou obrigatória a retenção da receita médica para a venda desses medicamentos. Atualmente, o comprador só precisa mostrar a receita. A Anvisa destacou a necessidade de proteger a população e evitar a compra dos produtos sem prescrição. A nova regra vai passar a ser a mesma já aplicada para a venda de antibióticos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje com Alan Severiano é: usos e abusos, o controle sobre os remédios para emagrecer. O que muda com a decisão da Anvisa de exigir a retenção da receita das canetas que inibem o apetite? E quais os riscos de tomá-las sem indicação e acompanhamento? Neste episódio, eu converso com Bruno Gelonesi, especialista em endocrinologia e metabologia e pesquisador principal do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. Segunda-feira, 5 de maio. Doutora, a Anvisa determinou que a compra das chamadas canetas emagrecedoras só vai poder ser feita com a retenção da receita. Na sua avaliação, por que essa medida foi tomada agora? Bom, em primeiro lugar, porque aumentou muito a utilização destes medicamentos com este propósito. É interessante falar que não são canetas emagrecedoras, são medicamentos cuja apresentação é feita da forma injetável e pode ter o efeito para emagrecer. E por que está sendo feita essa decisão? Provavelmente por um certo abuso na utilização por parte da população. E esse abuso já vem de muito tempo? No início, estas medicações foram colocadas para tratar diabetes tipo 2, mas rapidamente
percebeu-se, tanto nos estudos quanto os próprios pacientes e os médicos, que promoviam uma redução do peso por conta da diminuição da fome e aumento da saciedade. E a partir daí, de uma forma crescente, ganhou muita atração atualmente, começou a se utilizar de uma maneira, diria, indiscriminada, exagerada. Isso há quantos anos? Vamos entender que o principal medicamento atual, chamado semaglutida, que tem na forma Ozempic, muita gente conhece com esse nome, o Wegovy, a forma para tratar a obesidade, e Rybelsus, forma oral. Esse conjunto de medicações, especificamente semaglutida, tem 6 anos no Brasil de comercialização. Então não é tão novo assim. Esse aumento a gente pode detectar na prática clínica. Vou tentar situar nos últimos 2 anos de uma maneira mais intensa e no último ano ainda mais. Um estudo de uma empresa global de serviço financeiro estimou que até 2035, 7% dos americanos, que estão entre os mais obesos do mundo, estarão usando a canetinha. Segundo projeções dessa pesquisa, essas pessoas vão comer menos alimentos com alto teor de açúcar e gordura. Agora, do ponto de vista prático, o quanto essa medida anunciada pelo governo, ela consegue barrar o uso indiscriminado desses remédios? Essa medicação, ou essas medicações, quando bem indicadas, elas ajudam muito na saúde das pessoas. E ela tem uma indicação muito clara, se a gente falar de emagrecimento, em pessoas que têm obesidade ou sobrepeso e as chamadas comorbidades, doenças que vêm junto, né? A Estela conseguiu comprar uma caneta. Depois apareceram outras pessoas para ajudar com mais 4. Você estava pesando quanto? 220 quilos. Com a caneta, com essa medicação, você foi para quanto? Eu fui para 181. Bom, o que acontece? Quando bem prescrita e indicada, jamais eu chamaria de indiscriminado. O grande ponto é quando ela não é prescrita por um médico, nem acompanhada por tal, e muitas vezes utilizada para fins exclusivamente estéticos, isso que a gente chama. E é possível que esse tipo de utilização venha a ser refreado ou diminuído ou até quase extinto a partir dessa regulamentação. É o que a gente espera. Não se trata de demonizar esses medicamentos, né, doutor? Olha, o grande problema seria isso, né? Vamos pensar o seguinte. Nós temos no Brasil aproximadamente, vamos lá, em torno de 18 a 20 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, que podem ser bastante beneficiadas de uma medicação, de um tipo de medicação que controla bem a glicose e ainda traz como benefício adicional redução de peso e das doenças que estão associadas. Por um outro lado, tem outros quase 50 milhões de pessoas com sobrepeso e obesidade que, de alguma forma, podem, bem escolhidos, ser eleitos para usar essa medicação. Demonizar alguma coisa que pode ser tão útil seria um tremendo de um equívoco. Realmente, o que a gente tentaria aqui diminuir, acho que demonizar é muito forte, mas diminuir é o tal do uso indiscriminado e de forma não bem supervisionada. Aí sim seria um problema. Em que casos o uso para emagrecer é de fato indicado do ponto de vista médico? Vamos lá, a gente tem um índice que é de bastante domínio, que é o índice de massa corporal. As pessoas podem ter excesso de peso e ter um índice de massa corporal maior do que 30. É o peso dividido pela altura 2 vezes. Então esse é o IMC. Quem tem obesidade não apenas pode ter problemas de saúde, como é um indivíduo de risco para desenvolver problemas. Então, essa é uma indicação possível da medicação. A segunda indicação é o chamado sobrepeso, índice de massa corporal acima de 25 ou 27, depende um pouco de uma situação muito peculiar e que tenha doenças atribuíveis àquele excesso de peso em associação. Então, são as pessoas que têm excesso de peso com algum tipo de doença associada seria o mais bem indicado. E quais são essas doenças? O exemplo é o diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono, gordura no fígado e alguns problemas articulares secundários ao excesso de peso. Esse é o paciente ideal para pensarmos em prescrever. Agora, prescrever depende de um engajamento desta pessoa e do seu médico num plano de modificação de estilo de vida, que é essencial para a manutenção de um bom resultado de longo prazo. No caso de pacientes com diabetes tipo 2, esse medicamento é recomendado para qualquer paciente ou tem indicações muito específicas? Quem tem diabetes tipo 2
mais de 90% tem algum excesso de peso associado. E às vezes é a causa do próprio diabetes esse excesso de peso. Então eu diria que a grande maioria das pessoas com diabetes tipo 2 tem indicação. Alguns casos, diria que não são tão indicados, os casos mais extremos, né? A pessoa que já evoluiu, está fazendo transplante renal, aí eu estou pegando o extremo. Ou então a pessoa muito idosa e muito comprometida na sua saúde. Aí eu estou falando do quê? 90% aproximadamente desses 20 milhões de pessoas podem ser elegíveis, como a gente fala, potenciais pessoas para utilizar e ter algum benefício dessa medicação. Seria controle da glicose e das doenças associadas. Com essa medida anunciada pela Anvisa, muda o que na relação médico-paciente? Qualquer médico pode receitar esse tipo de medicamento? Todo e qualquer médico que tenha um CRM válido, Conselho Regional de Medicina, esteja registrado, pode prescrever as medicações, inclusive essa. O grande ponto, eu como professor universitário, a minha grande preocupação é saber se as pessoas estão preparadas para tal. Prescrever é a parte mais fácil. A parte não tão fácil é compreender naquele dado paciente quais são as causas, por exemplo, do seu excesso de peso, no que ele pode melhorar, no que ele pode contribuir. E a medicação vem complementando um plano de mudança de comportamento, qual seja algum tipo de orientação nutricional e para a atividade física. Bom, o médico tendo preparo para isso, eticamente, não apenas legalmente, ele está autorizado a prescrever. O que a gente via é que as pessoas estavam comprando a medicação ou adquirindo das formas mais diversas, sem a prescrição médica, ou eventualmente com uma prescrição feita no início e depois perpetuando a utilização sem a supervisão. E daí o potencial de problemas aumenta, ao invés de ter os benefícios apenas. A advogada Adriele, de Cuiabá, Mato Grosso, e a fisiculturista Michele, de Niterói, no Rio de Janeiro, usaram remédio à base de semaglutida. Antes da aprovação pela Anvisa, elas tiveram resultados bem diferentes. 15 quilos. Tudo ao meu redor melhorou. Graças a Deus, nossa. A minha fome aumentou e eu engordei quase tudo novamente, então não adiantou nada. Doutora, a gente tem visto cenas nos aeroportos de pessoas flagradas com uma quantidade enorme dessas canetas, né? Parece até munição muitas vezes, amarradas dentro das roupas, porque tem muita gente que está comprando versões desses medicamentos fora do país ou em sites, muitas vezes, sem qualquer controle, sem saber se inclusive o produto é verdadeiro, né? Sem receita, sem indicação. Quais são os riscos envolvidos nesse tipo de uso, nessa compra feita fora do país ou aqui mesmo dentro do país, em sites sem procedência? Vamos entender, então, que isso aí já está ferindo alguns princípios básicos, né? Esses medicamentos dependem de ser mantidos continuamente em refrigeração entre 2 e 8 graus. Ou seja, a gente, quando prescreve, pede que a pessoa guarde na geladeira. E na farmácia ele é colocado como tal. Imaginemos essa cena que você falou. A pessoa colocou dentro da roupa em contato com o corpo. Pronto. No mínimo, se for o medicamento verdadeiro, que eu também tenho muita dúvida, ele já eventualmente perdeu a sua estabilidade, perdeu até o seu funcionamento. Olha que coisa chamaríamos de esdrúxula. Agora, quem é que eventualmente está adquirindo dessa forma? Provavelmente não é exatamente a pessoa que está sob acompanhamento médico e provavelmente também cuja indicação do medicamento é questionável. Então é a soma das coisas. Pode não estar indicado, não estar acompanhado e pode ser falsificado, ou se não for falsificado, eventualmente perder a sua ação. Mais do que perder a ação, pode fazer mal à saúde, inclusive. Esse é um ponto um pouco controverso. O que pode fazer mal para a saúde é tomar alguma coisa que não funcione e a pessoa esteja precisando. Imaginar que ele vai mudar a sua composição e causar um problema adicional, isso não está aprovado. Mas perder a sua ação porque sofre um negócio que chama degradação. Imagina alguma coisa lá que, exposto a uma temperatura inadequada, ele quebrou no meio, vamos dizer assim, uma molécula. Ela deixa de funcionar totalmente. Esse sim é um grande problema. Imagina que essa pessoa esteja querendo emagrecer, não vai emagrecer. Agora, se for uma pessoa que precisa controlar bem o seu diabetes, não vai encontrar benefício com uma medicação que perdeu a sua funcionabilidade ou seu funcionamento. E a gente sabe que tem medicamentos que são falsos também, né, doutor? Não só esses que são originais e entram contrabandeados aqui no país, né? Veja, nós estamos falando de uma classe de medicamentos ou de
formas de apresentação farmacológicas cujo preço é maior do que uma boa parte dos medicamentos. Uma caneta vendida facilmente sem receita nas farmácias custa em média R$1.000. Tem pacientes que usam mais de uma por mês. Então, existe aí todo um espaço para algum tipo de falcatrua visando lucro, né? Bom, então esse aí é o primeiro problema. O segundo problema é ser falso, né? Então, o mesmo indivíduo, ou a mesma, vou chamar de quadrilha, né? Olha que palavra pesada que eu usei, mas tive que usar, que estaria trazendo algum medicamento do exterior completamente fora de condições de armazenamento, etc., poderia ser aquele mesmo que está trazendo alguma coisa que nem verdadeiro seja, né? Então, aí é um tamanho de problema incomensurável, né? Eles foram vítimas da falsificação de um dos medicamentos mais vendidos hoje no mundo inteiro, o Ozempic. Eu comecei a me sentir meio tonta. Eu deitei no chão, botei as pernas para cima, achando que tinha caído a minha pressão. Às 11 horas eu não tava normal. Eu estava muito branca. E os meus lábios estavam escuros. Eu não conseguia colocar o sapato, não conseguia botar o cinto da calça. Completamente zonza. Em que estado a paciente chegou aqui no hospital? Com uma fala bem arrastada, com uma alteração assim, do nível de consciência. Ela não estava normal. Veio com uma glicemia menor do que 20 miligramas por decilitro. Glicemias menores do que 40, 50 miligramas por decilitro normalmente já tem alteração neurológica. Poderia morrer ali. Sim, uma das causas de parada cardiorrespiratória é a glicose baixa no sangue. Agora, doutor, o que é que os estudos clínicos apontam sobre efeitos colaterais do uso desses remédios, mesmo quando bem indicados? Bom, a gente tem que separar uma coisa da outra, né? Quando as pessoas trazem essa dúvida de que o medicamento está na moda, não está na moda, elas estão falando da contemporaneidade, estão falando de hoje. Mas, especificamente, a semaglutida, que nós estamos falando mais nessa entrevista, ela tem 6 anos de comercialização no Brasil e mais vários anos de estudos. Então, nós estamos falando de estudos clínicos super bem controlados num número que supera 50 mil pessoas no mundo inteiro e que sofre uma auditoria muito estrita. A partir disso, já se conheciam os efeitos colaterais mais comuns, que dizem respeito à ação do medicamento. O medicamento retarda o esvaziamento gástrico. O estômago vai empurrar a comida para frente um pouco mais lentamente. E que isso traz? Uma sensação de plenitude, ou sensação de que estou cheio, vou comer menos. Se isso é muito intenso, uma sensação de náusea. Se isso é mais intenso, eventualmente, vômitos. Esses sintomas, efeitos colaterais, correspondem à imensa maioria dos problemas. E eles tendem a ser transitórios. E quando é feita a supervisão por um médico, dando até algum medicamento para ajudar, ou um escalonamento lento da medicação, consegue-se diminuir muito a chance disso, e não mais do que 10% das pessoas não vão tolerar o medicamento. Então vamos lá, prescrevi para 10 pessoas, 3 pessoas tiveram efeitos colaterais, mas apenas uma não tolerou. Isso é muito diferente do que se fala, por exemplo, nas redes sociais, onde é muito frequente. Muito frequente porque não era para usar, usou de uma maneira sem supervisão e, eventualmente, não tolerou um efeito colateral que seria transitório. E no caso de quem toma sem indicação, quais são as consequências possíveis? Vamos entender que seria o mesmo tipo de perfil. Agora, vamos lá. Se eu atendo um paciente ou um médico que domina esse assunto, atende um paciente, como muitos o são aqui no Brasil, bem formados, o Brasil tem uma medicina de boa qualidade, não vamos esquecer disso. O que ele vai pensar? Por exemplo, se esse paciente tem pedra na vesícula, já teve um caso pregresso de pancreatite, ou então ele tem alcoolismo em grande intensidade, ele está contraindicado para utilizar. Por outro lado, se é automedicação, muito provavelmente, em situações como essas que eu relatei, que não precisam ser na mesma pessoa, né? Provavelmente a pessoa vai tomar e pode ter um efeito colateral totalmente indesejado, que é chamado pancreatite, que não é absolutamente comum de jeito nenhum nos pacientes que têm uma boa indicação. Eu dei um exemplo, mas os efeitos colaterais são praticamente os mesmos. Vamos lá, Alain. O paciente tomou por conta própria. Como é que ele faz o ajuste?
Normalmente a gente começa com uma dose pequena, dobra, depois de 4 semanas, depois aumenta, depois de 4 semanas, vai aumentando lentamente num prazo que pode ser 3 a 4 meses. Uma pessoa que comprou mal orientada e ansiosa e mal orientada, visando exclusivamente a perda de peso por fins estéticos, eventualmente vai estar tomando dose acima do que devia muito mais rápido. E o efeito colateral, este que eu comentei, náusea, vômito, eventualmente até constipação, intestino preso, que é uma coisa transitória, para ele vai ser insuportável. Mal orientação, má supervisão. Isso é a regra em quem faz automedicação. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o médico Bruno Gelonesi. Qual é o índice de sucesso desse medicamento? Qual a porcentagem de pacientes que voltam a ganhar peso depois do tratamento? Alain, não existe depois do tratamento. Por exemplo, a pessoa que tem diabetes e usa essa medicação e controla o diabetes, qual é o depois do tratamento? É a manutenção do medicamento para que ele mantenha o seu efeito. No caso da obesidade é exatamente o mesmo. Não existe nenhum tratamento para emagrecimento que depois que a pessoa emagreça, ela suspenda e a pessoa conserva o peso. Eu falei nenhum e eu vou repetir, nenhum. Se alguém emagreceu fazendo uma atividade física super intensa, virou maratonista, ela fala, bom, já emagreci, vou parar de fazer exercício. Óbvio que vai voltar a ganhar peso. Se ela fez uma dieta super radical, parou, volta a ganhar peso. Usou uma medicação que a ajudou a controlar sua fome e saciedade, que não depende da vontade própria, depende de um controle biológico muito refinado no sistema nervoso central, no cérebro, ela vai voltar a ter a mesma fome, a mesma falta de saciedade, vai voltar a recuperar o peso. Então, falando outra vez, se for para utilizar a medicação com fins de redução de peso, não estéticos, não é para ir para uma festa, é para cuidar de uma doença. A doença é crônica, neuroquímica, ou seja, tem alguma coisa lá no cérebro que a gente já conhece detalhes, e recidivante, esse é o nome técnico para dizer, ela sempre vai voltar se não mantiver o cuidado. Então vamos lá, o que é um bom tratamento para a obesidade quando existe a necessidade de medicamento? A manutenção da medicação enquanto for preciso. E quase sempre, se não a totalidade, essa manutenção pode ser pela vida toda. Então, em muitos casos, não dá para parar de tomar o remédio e substituí-lo por exercícios ou apenas uma dieta diferente. Muitas vezes você precisa continuar tomando o medicamento para o resto da vida, é isso? A obesidade é uma doença crônica que, quando instalada, precisa ser tratada para o resto da vida. A obesidade é um problema global que afeta mais de 1 bilhão de pessoas e está associada a complicações como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. No Brasil, mais de 50% dos adultos têm obesidade ou sobrepeso. Mesmo que a pessoa esteja magra, a gente chama isso de obesidade controlada. Controlada pelo quê? Pela concomitância de um programa de exercícios e uma dieta totalmente diferente daquela que a pessoa levou a aumento de peso. Qual é a porcentagem de pessoas que conseguem mudar totalmente a sua dieta sem sacrifício, sem passar fome, sem sofrer a pressão do ambiente para voltar a ganhar peso? É uma minoria que não vai nem a 5%. Tem bons estudos, isso não é a opinião do Bruno Gelonesi, isso é epidemiologia, dados. Isso tem conexão com uma alteração que a obesidade leva no sistema de controle fome e saciedade no cérebro e com alterações que ocorrem no tecido adiposo, na gordura da pessoa, que faz com que sinais ali bioquímicos façam com que ela tendam a recuperar o peso. Alguém vai falar, eu conheço alguém que mudou a sua dieta. Ótimo, essas são pessoas que são exceções muito bem-vindas. Agora, volto a dizer, a medicação não emagrece ninguém. Então, quando fala caneta emagrecedora, né, eu diria, não. São medicamentos que ajudam a pessoa a mudar o seu estilo de vida e manter por toda a vida, a fim de controlar uma doença, não apenas um problema estético ou um problema de insatisfação com a imagem. Doutor, para a gente encerrar, o que o senhor diria, então, para quem está insatisfeito com o corpo, né, vendo todo esse noticiário aí sobre o uso desses medicamentos e pensando seriamente em usar esse medicamento sem prescrição? Insatisfação com o corpo ou com a imagem é praticamente uma situação de todo ser humano, não é verdade?
Aqueles que já são magros estão pensando em ser mais magros, aqueles que estão com pouco músculo querem ter mais, aqueles que têm muito querem ter mais ainda. Então, insatisfação é a regra da existência humana. E isso não dá para tratar com medicamentos anti-obesidade ou anti-diabetes. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu tendo a dizer? Se você está insatisfeito e você faz uma consulta médica de boa qualidade e descobre que tem boa saúde, você tem que, de alguma forma, repensar isso sob o ponto de vista filosófico ou psicológico, muito mais do que tentar piorar sua saúde tratando uma doença que não existe. Por um outro lado, você está insatisfeito e isso serviu como motivação estética, mas para cuidar de uma doença, de um problema de saúde, eu vejo até com bons olhos. E nesse caso, buscar assistência médica não aleatória. Não é muito difícil reconhecer um bom médico ou conhecer uma boa reputação de um profissional de saúde e que ele faça prescrição, supervisão e dê suporte para suas dúvidas, esse é o bom caminho. Automedicação, jamais. Doutor Bruno, obrigado pela entrevista, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Até uma próxima participação. Muito obrigado. Abraço. Eu sou Alan Severiano, agradeço a sua audiência e toda a incrível equipe do Assunto que me recebeu tão bem aqui. Amanhã a nossa querida Natuza Neri estará de volta. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo Assunto.